Olá, seja bem-vindo ao Maternidade no Ar. Nós estamos aqui para mais um bate-papo semanal sobre a vida de mãe e os seus muitos desafios. Eu sou Alessandra Franco, jornalista, profissional da parentalidade e mãe atípica do Paulo Gael. Falo direto de Aracaju, capital de Sergipe. Desejo que você aí do outro lado possa nos ouvir com o coração e nos presenteie com suas sugestões, críticas, opiniões, que você possa compartilhar esse conteúdo para mais pessoas, para que muitas famílias possam ser beneficiadas sobre o tema que a gente vai conversar aqui hoje, que é Ciência ABA. O que ela pode fazer pelo autismo? E para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui uma convidada muito especial. Bote muito aí, tá? Ela é Jussiara Abdias, psicóloga infantil, especialista em ABA, em transtorno do espectro autista, e ela é psicóloga do Gael, do meu filho, desde que nós entramos nesse mundo, né, da suspeita dele estar dentro do transtorno do espectro autista em 2019. Então, desde lá, eu posso dizer que ela foi um verdadeiro anjo nas nossas vidas. Me ajudou a viver momentos desafiadores de uma forma mais leve e me apresentou formas de ver as possibilidades que, diante do turbilhão que a gente vive nesse pré-diagnóstico, a gente não consegue enxergar. Então, não é difícil imaginar o tamanho da gratidão que eu tenho por ela, do amor que eu compartilho com ela diante das nossas vivências, dos momentos que a gente compartilhou junto, das vitórias que a gente comemorou, das lágrimas que ela me ajudou a secar, né, nesse momento tão difícil, né, que é o pré-diagnóstico, né, Ju? E aí a gente vai falar, né, justamente sobre o que a ciência ABA pode fazer, né, de tão maravilhoso. Eu já vou dizer que eu considero a ciência ABA super maravilhosa, apesar dela ser amada por muitos, mas também é alvo de muitas controvérsias. Exato. Né? Antes da gente entrar nesse assunto especificamente, eu queria que você descrevesse, né, o que é a sigla ABA para quem está nos ouvindo, mas que ainda não está assim tão, né, inteirado no assunto. Pode deixar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite. Estou muito feliz de fazer parte desse projeto, de te ver crescendo também novamente como profissional. A gente entende que esse início do diagnóstico acaba aqui roubando um pouco o protagonismo da vida dos pais, né, principalmente da mãe. Então, te ver retomando é muito gratificante e muito feliz para mim. Então, que a gente possa ter uma conversa muito leve, falar sobre autismo, sobre ABA, entender um pouco desse universo que é amplo, assim como o próprio nome diz, né, espectro. Mas eu vou tentar trazer de uma forma muito clara, muito tranquila, muito leve, para que esse conhecimento possa reverberar nas pessoas que estão nos assistindo, né? Eu gostaria também de fazer uma breve introdução sobre mim, se você concordar. Eu sou psicóloga infantil, como você bem pontuou. Eu acabo aqui estudando, pesquisando muito sobre a primeira e segunda infância. Sou especialista em autismo, sou especialista também em análise do comportamento aplicada, que é a ABA, que já vou explicar melhor para todos vocês. E agora, achando que eu tenho pouca demanda, estou iniciando mais uma especialização em desenvolvimento infantil. Eu comecei a atuar ainda com autismo na graduação. Foi uma das minhas primeiras experiências que eu tive com TEA. E eu sabia que eu queria fazer isso para a minha vida, né? Para a vida profissional, transformar a vida de outras pessoas, ser realmente esse agente de mudança e tentar melhorar também a vida do outro com o meu trabalho. E aí eu comecei a estudar sobre autismo, me encantei com o mundo, né? E tentei, através da minha prática, ser um diferencial, não ser mais uma profissional, mas trazer esse diferencial, essa leveza, esse acolhimento, essa empatia, né, através do meu trabalho para as famílias que estão vivendo esse processo de luto. Porque o diagnóstico vem com isso, né, Ale? Sabe que você viveu também
essa fase. Então, eu não quero ser mais alguém que impõe simplesmente demandas, mas alguém que enxerga que tipo de possibilidade, que tipo de demanda eu posso ofertar para essa família que está vivendo tanta coisa nesse momento. E fez isso muito bem, lindamente. Ai, que bom, fico feliz. Na minha família. E aí a aba, ela vem com essa possibilidade de transformar a vida das pessoas através do comportamento, né? Vocês vão perceber que eu vou falar muito sobre comportamento, mas na ciência a aba a gente considera comportamento tudo que um ser vivo faz. Então pode ser pensar, respirar, correr, andar, comer, falar, enfim, de diversas ações, tudo que um ser vivo faz é comportamento. A aba, ela vem da sigla, em inglês, Applied Behavior Analysis, que em tradução livre seria a análise do comportamento aplicada, que é uma ciência que tem como objetivo de estudo o comportamento humano. Então, nosso objetivo é prever, controlar, mensurar e, através dessas observações, traçar a estratégia de modificação do comportamento para que aquele indivíduo tenha um desenvolvimento pleno. Então, o nosso interesse é focar em habilidade socialmente relevante para que isso traga um impacto, principalmente no autismo, né, de prognóstico. Quando a gente pensa em intervenção comportamental, né, que é a aba, a gente pensa em formas de alterar esse comportamento, né? E se esse comportamento ele for ausente ou deficitário, a gente vai trabalhar para instalar, né, ensinar novas formas de se comportar através de esquemas de reforçamento, de estratégias de ensino e de várias técnicas que envolvem a ciência aba. Que justamente é isso, né? Esse treinamento. Sim. Que acaba sendo o foco dessa polêmica aí que a aba está envolvida, né? Principalmente reforço. Porque quando a gente fala de reforço, muitas das vezes as crianças com autismo, elas têm uma falta de sensibilidade, uma ausência, né? Um déficit de sensibilidade a reforçadores mais naturais. O que seria isso, por exemplo? Eu estou aqui falando com você, você sinaliza, balança a cabeça, interage comigo. Tudo isso produz reforço para o meu comportamento de falar, de interagir. Então, só o fato de você estar me ouvindo faz com que eu me mantenha aqui falando e fique empolgada e queira contar várias coisas sobre a ciência, sobre o autismo, sobre a minha prática. Só que quando a gente vai instalar um comportamento, a gente precisa selecionar estímulos reforçadores que consequenciem o comportamento a ponto de fortalecer. Quando ele fortalece esse comportamento ele pode se repetir. E se ele se repete, a gente entende que é uma habilidade que está sendo instalada, que o indivíduo vai se beneficiar diretamente dela e que vai inseri-lo também em sociedade e em outros novos contextos de aprendizagem. Sim. Só que por essa ausência, né, ou sensibilidade de reforçadores naturais, a gente precisa pensar em reforçadores que a gente chama de arbitrários, que são reforçadores, né, mais tangíveis que a gente utiliza para consequenciar comportamento. Por exemplo, crianças que têm interesse em eletrônico, crianças que têm interesse em comestível, às vezes a gente precisa usar dessa consequência para fortalecer esse comportamento. Foi o caso do Gael, né? Exato. Tablet, né? A gente usou muito o tablet, até para se vincular, para ter acesso a ele. Então, a gente chega com as coisas que a criança tem interesse para manter essa interação, essa relação e, consequentemente, usar também como estímulo reforçador. Só que o que é reforçador para mim pode não ser reforçador para você. Então, tem estímulos que ele se altera diante da história de vida do sujeito. Se eu perguntar se dor é reforçador, a maioria da pessoa vai dizer que não, né? Das pessoas vão falar que, opa, como assim dor é reforçador? Mas não é para mim. Mas se a gente falar de outras pessoas, possa ser que sim, né? Então, assim, pessoas sadomasoquistas que sentem prazer ao sentir dor, né? Ou proporcionar dor a outras pessoas. Opa, talvez dor seja reforçador, né? Por isso que a gente tem que pensar em reforço como uma relação. Quando a gente olha para reforço como um objeto, a gente cai nesse discurso de que a aba tá robotizando. Isso. Por quê? Porque a gente vê reforço como um item. Só que reforço não é um item. Reforço é uma relação. Relação entre a motivação, entre o histórico do sujeito no momento da entrega daquele objeto, né? O quanto que isso faz parte da dinâmica dele.
O quanto que naquele momento isso vai servir como reforçador. Porque coisas que são reforçadores, elas podem deixar de ser momentaneamente. Sim. Então, se eu acabei de comer uma barra de chocolate e você me oferece, não vai ser reforçador para mim. Isso não significa que eu não goste de chocolate, mas momentaneamente isso perde valor, né? Então a gente precisa parar de achar que reforço é um objeto que a gente entrega ao ambiente e passar a enxergar como relação. Quando a gente começa a enxergar isso como relação, a gente para de ter esse tipo de preconceito, né? E começa a compreender melhor o que é que a aba quer trazer na hora de utilizar esquemas de reforçamento. E outra coisa também que talvez quebre esse estigma é que todas as pessoas precisam de reforço. Todas as nossas relações são mediadas por reforço, seja ela no autismo ou não. Sim. Tudo que a gente faz tem uma consequência que fortalece ou diminui esse comportamento. Tem um interesse, né? Você tem interesse em fazer algo para receber algo, né? Então, assim, qualquer pessoa vai... E como você falou no autismo, eles não têm essa... né? Isso não é natural. Sim. Então, para entender, né, que aquilo vai ser fonte de uma satisfação, você ensina, né? Ensina com... E, assim, a Jussiara, gente, ela parou várias vezes o programa pré-estabelecido, que tem um programa macro, né? Mas ela vai moldando de acordo com o que vai acontecendo nas sessões, nas intervenções, de acordo com a personalidade da criança, enfim. E ela pausou e foi ali criar vínculo, foi sentar para brincar do que o Gael gostava, levava desenho para pintar. Ela primeiro criou esse vínculo com ele, porque ele não era uma criança que se vinculava fácil, não é? Ele precisava desse, né? E aí, tudo isso foi um reforçador pro Gael, né? Ele começou a te aceitar porque você era legal, porque você fazia coisas que ele gostava de fazer, né? Então, só foi crescendo essa relação e o que ele foi aprendendo, né, a partir disso, né, Ju? Porque entre uma coisa e outra, você ia lá e ensinava. Exatamente, a gente fala muito sobre isso. Vínculo tem que ser o nosso primeiro objetivo de intervenção, né? E a gente precisa manter essa relação saudável ao longo do processo. Exato. Eu sempre tento, Ale, trazer a aba para a vida real, porque eu acho que quanto mais a gente enxergar a aba no nosso cotidiano, menos preconceito a gente vai ter com a ciência do comportamento. Então, eu costumo dizer o seguinte: quando a gente está iniciando um relacionamento amoroso, ninguém chega no primeiro encontro falando tudo sobre si, expondo quem você é 100%. A gente vai se vinculando, a gente vai se aproximando, a gente vai conhecendo aquela pessoa, a gente vai entendendo mais sobre o funcionamento dela, o comportamento dela. E aí, depois disso, a gente começa, já posso ser quem sou, posso mostrar meus defeitos, posso mostrar tudo, porque eu sei que a gente tem uma relação tão fortalecida que eu posso me sentir à vontade, né? A mesma coisa é dentro de um processo de intervenção com a aba. Então, a gente vai se vincular, a gente vai entender os interesses dessa criança, a gente vai fazer uma avaliação de preferência. E, claro que, como a gente já está tão treinado nesse processo, a gente já começa uma observação indireta. Então, esse comportamento aqui deveria estar ocorrendo, não está. Vi que ele enfileirou os carrinhos. Tô vendo as características aqui do autismo. Tô vendo que eu preciso trabalhar melhor esse contato visual. Então, como a gente já entende dos marcos do desenvolvimento, das habilidades que são esperadas para cada faixa etária, a gente já consegue fazer essa observação indireta dentro do próprio processo de vinculação. Mas o vínculo, ele deve ser a primeira coisa que a gente tem que trabalhar, né? E tem que se esforçar para manter, porque sem vínculo não há relação terapêutica. Né? E a gente precisa parar de pensar que as crianças têm que aceitar o adulto de qualquer jeito. Que a gente tem que implementar a intervenção e que eles têm que responder e que não importa como eles se sentem com isso. Isso não é o que a aba quer. Isso não é ciência, né? Isso é tortura. E a gente trabalha justamente o contrário. A gente preza pela segurança, pelo assentimento, pelo conforto. Então, a criança, ela precisa estar à vontade. Ela precisa saber que aquele terapeuta
o percebe, a ponto de ele ficar confortável com a nossa intervenção. Sim. Por isso que muitas das vezes com o Gael, a gente precisava chegar com o que ele gosta, seguir a liderança dele, né, se atentar aos detalhes, o que é que faz ele se manter comigo, né? O que é que eu posso trazer que me torne legal? Poxa, essa tia é tão legal que eu vou me engajar com tudo que ela propôs, de tão legal que ela é, né? É isso que a gente espera. E sobre o plano de intervenção mudar o tempo inteiro, né, quem sinaliza isso para mim é o meu aprendiz. Sim. Então, se o meu paciente não está respondendo àquela estratégia de ensino que eu montei, né, eu preciso entender o porquê, né, o que eu preciso melhorar na minha estratégia, o que é que talvez eu tenha colocado a mais do que o que aquela criança possa dar naquele momento, refazer a rota, refazer o plano de estimulação e testar se agora a estratégia que eu alterei, realmente o meu aprendiz vai dar conta. Sim. Por isso que é individualizado. Por isso que a aba não é um método. Porque o método é aquilo que a gente aplica para qualquer pessoa, né? Não é uma receita de bolo, né? Então, é uma ciência que se adequa à individualidade de cada sujeito. Sim. E à especificidade de cada criança. É por isso que a gente fala em plano de intervenção individualizado. Por mais que o autismo ele seja um espectro que tem características muito claras, mas cada criança vai apresentar de uma forma. E a gente precisa adaptar essa intervenção, levando em consideração essa singularidade. Quantas vezes eu precisei mudar de outros terapeutas, eu nunca larguei a Ju, gente, porque assim, ela tem essa sensibilidade toda. É um amor realmente dedicado ao trabalho e ela faz essa adaptação, essa criação de vínculo que é fundamental. Eu mudei várias vezes eu cheguei desesperada, Ju, eu não tô gostando de tal profissional, eu não tô me sentindo bem, Gael tá ansioso, eu também já tô ansiosa, um dia antes eu já fico preocupada que vai ser uma tortura, vai chorar a sessão inteira. E ela sempre me dizia, Ale, calma, você não precisa continuar, né, com esse profissional. Você tem toda a liberdade para estar mudando até encontrar, né, aquele profissional que vai se ajustar aos seus anseios, à sua realidade, a forma como o Gael responde. E foi isso que a gente fez, né, Ju? A gente mudou várias vezes, quantas vezes foram necessárias. Precisou que muitas vezes também você conversasse, né, para ajudar esse manejo, porque o Gael não era uma criança assim tão acessível, né? E você conseguiu lindamente entrar no coração dele. E a gente precisa naturalizar isso, sabe, Elê? De trocar mesmo de profissional. Possa ser que o meu trabalho, ele seja suficiente para você, por exemplo. Mas talvez para outras pessoas, a minha expectativa de prestadora de serviço talvez não esteja alinhada com a expectativa daquela família. E aí a gente precisa mudar até encontrar um ponto de conforto. Ufa, agora tá dando certo, né? Chegou no que precisava ser feito. Então, quando a gente naturaliza esse processo, acho que fica mais leve também, né? E outro ponto que a gente viveu juntas, né? É sobre o quanto a família é importante no processo de intervenção. Porque eu não quero que nenhuma das crianças que eu acompanho respondam exclusivamente a mim. Eu não quero que ela desenvolva as habilidades comigo, porque pode acontecer isso, essa restrição desse responder, né? Essa discriminação de pessoas, de ambientes. Então, aqui com a Jussiara eu faço isso, mas na casa com a minha mãe eu não faço, ou eu faço totalmente diferente. Então, quando a gente traz os pais para perto, para participar da sessão, para entrar, para assistir, a gente empodera essa família de conhecimento. Isso. E o que é que eles vão fazer com esse conhecimento? Né? Replicar. E quanto mais a gente replica, quanto mais exposição, mais oportunidade de aprendizado a gente está gerando. Verdade. E aí a gente potencializa esse responder a diversos ambientes e pessoas. Por isso que é importante essa parceria, né? Essa confiança, essa segurança. Saber que você está se sentindo confortável com aquele profissional, perceber que ele te escuta, que ele te acolhe, que ele entende as suas angústias, porque as famílias elas já chegam com um peso muito grande,
né, que vem o diagnóstico, que vem insegurança, o medo do futuro, as intervenções que são dispendiosas, porque não é só um profissional e não é algo pontual, muitas das vezes é contínuo, né, frequente, de alta intensidade, para que a gente possa observar os resultados acontecendo. Então, eu não posso ser mais um peso, eu tenho que chegar para essa família com possibilidades, né? Olha, eu tenho esse caminho, qual que você acha que para sua realidade é mais fácil a gente seguir? Dentro da aba tem algo que a gente chama de validade social, que é quando, junto com a família, eu pergunto se aquilo que eu planejei está de acordo com o que vocês acreditam, né? Com a cultura da casa de vocês. Então, olha, Lê, eu pensei nessa estratégia. O que você acha? Você consegue fazer? Você consegue replicar? Você acha que tá difícil? Como que ficaria mais fácil para vocês? Então, quando a gente inclui a validade social, a gente potencializa e aumenta o engajamento dessa família no processo terapêutico. Então, a gente, quanto profissional, tem que se reavaliar também. Como que eu posso ser facilitadora, né? E traçar novos caminhos. Nossa, Ju, assim, isso foi fundamental para mim, me sentir mais segura em todo esse processo, porque eu simplesmente não sabia como lidar com o Gael. Eu não sabia enfrentar a resistência dele para trocar uma roupa, para colocar um sapato, né? Aquelas birras que ele fazia de se jogar no chão, né? Então, assim, aquilo tudo era tão novo e tão assustador para mim, que quando você entrou na nossa vida, que eu falo que você foi um anjo, porque você me ajudou a entender que eu poderia lidar com aquilo, que havia estratégias para isso e que elas funcionavam. Porque quando a gente começa a entender como aplicar e como lidar com a criança, e você vê que funciona, você ganha uma potência tão grande e é um alívio você dizer assim, gente, eu sei lidar com isso, né? É esse aconchego que você trouxe para minha família, e que a gente fala que um profissional deve, né, primar por isso, é porque é justamente isso. Se a gente não consegue se sentir à vontade e não tem esse diálogo, né, e o profissional não inclui a família no processo, primeiro, demora muito mais, né, os resultados demoram absurdamente, porque a criança tem 1 hora com você na semana ou 2, e o resto do tempo está com a família. Se a família não tem os mesmos condicionamentos ali para a mesma conduta, eu acho que os ganhos são bem mais demorados, né? Então, quando eu entrei nesse processo, quando a gente começou a trabalhar comportamentos, estratégias de contenção ali dele, de ensino, nossa, tudo mudou, tudo começou a mudar, na verdade, né? Porque eu estava no meio de um caos. E o pior foi que a gente pegou uma pandemia, né? Verdade. Né? Você lembra que eu ficava com o celular lá dentro do quarto do Gael, você dizendo, Ale, faça isso, faça aquilo, me orientando sobre como fazer. Gente, isso, né? Isso é muita confiança, né? De ambas as partes, né? Que eu ia fazer da forma como você estava me orientando e eu segura que você ia me orientar da forma correta, né? E a gente conseguiu passar por esse processo da pandemia. Juntas ali no celular, graças à tecnologia, mas a gente se adaptou, né? A gente se adaptou à situação que não dava para estar junto, né? Assim que pudemos, voltamos ao presencial, porque não é a mesma coisa, né? Verdade. Não é. Mas a gente tentou dar um jeitinho e a gente conseguiu, né? O Gael não parou de fazer a intervenção E você dele. vê o quanto que o treinamento parental é importante, né? A gente fala muito sobre isso. Hoje, a aba, ela tem um modelo de intervenção baseado na realidade dos Estados Unidos, né? Então, quando a gente pensa em carga horária de intervenção, a gente pensa no modelo estadunidense. Só que a gente precisa adaptar para a nossa cultura, para a nossa realidade, né? Então, é muito diferente chegar lá nos Estados Unidos e falar, olha, essa criança precisa de 40 horas semanais de terapia aba. Então, vão ter várias instituições que vão fornecer isso, a escola, os profissionais que trabalham com aba, fono, TO, então todo mundo tem que ter ali, tem que ser regido pelos princípios da análise do comportamento. Só que a nossa realidade, tanto cultural quanto financeira, é muito diferente. Então, quando a gente chega para uma família que, ó, a gente precisa de 40 horas semanais, né, o custo é esse, o que eles vão fazer com isso? Então, a ciência sensível que é, o que eles pensaram? Se a gente precisa fazer tudo isso de horas,
tem famílias que não conseguem arcar com todos esses profissionais. Essas crianças vão ficar desassistidas? Não vão. A gente vai para onde? Pais, cuidadores, né? Quem é que pode ficar com essa criança ao máximo de horas que consegue e pode implementar as orientações e o plano de ensino que o terapeuta passou? Então, vamos trazer essa pessoa para cá. Então, vem para cá, a gente vai treinar, a gente vai ensinar como que faz. Para que essa pessoa consiga implementar, a gente vai acompanhar o desenvolvimento, mensurar, né, o desempenho dessa criança para que a gente tome novas decisões, mas a intervenção lá precisa acontecer. E a gente precisa adaptar ao nosso contexto, à nossa realidade. E os pais, os cuidadores, eles são fundamentais. Não existe intervir com criança sem o suporte dos pais e cuidadores, né? Por isso que eu não entendo, Ju, eu não entendo. Eu vou morrer sem entender. Que tem terapeuta que insiste em retirar, né, da sala, não incluir, não fazer ali a inclusão, né, dos responsáveis nesse processo. E a gente está falando de pessoas que são menores, né, que a lei, né, própria deixa aí pra gente, que precisam de acompanhamento. Então, é um direito da criança ser acompanhado pelo responsável, né? E eu sei que tem uma relação de confiança muito grande dos pais com os terapeutas. Quantas vezes eu fiquei sozinha com o Gael no quarto dele, depois que a gente desenvolveu o vínculo, né? Toda a nossa relação. Mas isso não significa que a decisão de não ter você presente nesse espaço terapêutico seja minha. Porque ela não é. Ela tem que ser sua e de Gael. Então, no início, você ficava na porta, ficava no quarto, porque ele não tolerava ficar sem a sua presença. A gente foi retirando, pensando no impacto que isso poderia gerar para o funcionamento da casa no futuro, né? Quando você fosse trabalhar, quando você fosse sair, resolver alguma coisa. Então, isso deve ser alvo de intervenção, mas não deve ser uma regra, né? Então, os pais, eles precisam estar dentro da terapia, né? Lugar de pai é dentro da terapia. Lindo, gente, isso. E muito importante. Ju, vou te pedir uma licença para falar aqui dos nossos apoiadores queridos. Né, o primeiro deles é a MA Engenharia, que oferece serviços de instalação elétrica, construção civil em geral, projeto e instalação de SPDA, mais conhecido como para-raio. Eles também fazem metal mecânica, que é corte, solda e montagem de elementos metálicos, entre vários outros. Para orçamentos, você fala diretamente com o dono, que é o Murilo Andrade, e o telefone dele é o 79-DDD 999558954. A empresa faz serviços tanto em Sergipe quanto no restante do Brasil. Agora a gente vai falar sobre a Empreendex. Você que está pensando em empreender ou se reposicionar no mercado e não sabe por onde começar, a minha dica é a Empreendex Estúdio Criativo. Nele você encontra uma equipe pronta para abraçar a sua ideia e avançar junto com você. Conte com a Empreendex para a produção da sua marca, a criação da sua identidade visual, site, gestão de redes sociais e diagramação de impressos ou digitais. Para mais informações, acesse empreendex.com. Ju, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo, que está muito, muito, muito bom. Resumindo aí o que a gente falou logo no início sobre essas questões do comportamento, dos treinos e tal, a gente poderia dizer que, assim, apesar de não ter sido elaborada especificamente, né, pro autismo, ela é a queridinha, né, dos especialistas dessa área, né? Então, a gente pode dizer que o autismo não é curável, mas ele é ensinável, educável. A gente pode usar esse termo? Mais ou menos. A gente fala que ele não é curável por não ser uma doença, né? Para nós da psicologia, quando a gente fala em cura, a gente está atrelando a uma doença.
né? O autismo, ele não é doença, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que acarreta em déficit significativo no desenvolvimento daquela criança, né? Eu falo muito em criança porque é o meu público, mas a gente sabe que o autismo, ele não tem cura por não ser uma doença, então ele segue durante todo o ciclo da vida. Sim. Mas o objetivo da intervenção é reduzir esses impactos causados pelo diagnóstico e aumentar repertório. Então, a gente tem que ensinar habilidades que são esperadas para essa faixa etária de cada criança, para que a gente tente compensar um pouco esses atrasos que o próprio diagnóstico ele vai ocasionar. Sim. Né? Então, o nosso objetivo é esse, ensinar novas habilidades para que essa pessoa tenha condições de aprender, de ler, de ser alfabetizado, de socializar, de trabalhar, de ter uma relação, de fazer tudo o que eles tenham vontade de fazer. A aba, ela é muito conhecida, né, no trabalho com o autismo. Mas ela não se aplica só a pessoas com TEA, né, a autistas. Porque a ciência do comportamento ela pode ser aplicada em qualquer contexto, hospitalar, organizacional, clínico, né, com qualquer tipo de pessoa, com qualquer tipo de público, em qualquer lugar, na praça, no parque, na escola, enfim, não existe limitação para a ciência do comportamento. Porém, os nossos estudos, né, em relação ao autismo, é o que possui mais evidência científica. Então, se a gente for fazer um levantamento dos achados científicos em relação à intervenção para autismo, a gente vai achar a análise do comportamento aplicada. Por isso que ela é tão atrelada ao TEA, né? Quando a gente fala de autismo, a gente inerentemente fala de aba e vice-versa, Isso. né? Por conta da quantidade de evidência científica do seu impacto no tratamento das pessoas com TEA. E aí eu queria tocar num assunto que você falou sobre essas intervenções. O quanto antes a gente começar, melhor, né? Sim. Então, assim, eu como mãe de primeira viagem, eu não tinha muita ideia do que poderia ser sinal. Então, assim, me chamava atenção algumas coisas, mas ao mesmo tempo eu ficava, né, em dúvida. O que me chamou realmente, que me fez buscar ajuda, que me chamou a atenção, foi a ausência de fala, né? Mas eu poderia ter visto antes com outros sinais. E ele também andava na pontinha do pé, que eu achava assim que era um jeitinho diferente dele. Então, assim, eu não entendia realmente o que poderia vir a ser um sinal. Uhum. Então, para quem está escutando a gente, Ju, assim, mães que aí estão com bebezinhos, né? Primeiro ali ainda amamentando, a gente sabe que na amamentação a gente já começa a ver alguns sinais, né? Então, queria que você falasse sobre isso. Ótima pergunta, Lê. Hoje, as pessoas costumam dizer que agora tudo é autismo. Todo mundo tem autismo. Por que os casos de autismo estão aumentando? Se a gente for olhar a prevalência de autismo, né, hoje a gente tem uma criança a cada 34, né? Então, 34, 38. Só não estou lembrando exatamente, mas está nessa faixa. Há uns 12 anos atrás, a gente tinha uma criança a cada 164 crianças, né? Então, a prevalência... Diagnosticadas, né? Diagnosticadas, exatamente. Fora as que não são diagnosticadas e as subdiagnosticadas, né? Então, quando a gente vai olhar para a prevalência, a gente percebe que tem aumentado. Isso porque a nossa sociedade, os profissionais, eles estão mais prontos para diagnosticar, eles estão mais sensíveis a esses atrasos no neurodesenvolvimento. Hoje a gente ouve falar muito mais sobre autismo, então esse empoderamento de conhecimento faz com que a gente consiga acessar com mais agilidade o diagnóstico e prontamente iniciar as intervenções, né? E quanto mais precoce, melhor. Por conta da neuroplasticidade, do tanto que esse cérebro ele é mutável na primeira infância. Então, ele faz mais conexão, tem a poda neural, então tudo isso vai interferir no processo de novas sinapses que vão levar a novas aprendizagens e a instalação de novos repertórios. Então, os achados científicos, eles também têm trazido que hoje a gente consegue já perceber sinais de alerta para autismo em bebês. Então, no primeiro mês de vida, a gente já pode ver sinais indicadores
para um diagnóstico de autismo. Então, crianças que têm menos contato visual na hora da amamentação, então não olha muito para a mãe, tem um olhar mais mecânico, então ao invés de se direcionar para o rosto da pessoa, tenta olhar mais para luzes, ventiladores, outros movimentos mecânicos chamam mais atenção do que o rosto das próprias pessoas. Crianças que não balbuciam, crianças que não buscam uma fonte de som na hora de uma interação, que não apresentam a reciprocidade social na hora de uma brincadeira, que não seguram objetos, que não têm um controle motor de corpo, que não apontam, que não faz uma triangulação com o olhar, que não compartilham a atenção, que não... que tem um pouco de dificuldade ou sensibilidade com barulhos, criança que chora muito para dormir, né? Então tem uma gama de sintomas que dá pra gente perceber ainda em bebês, né? Eu tenho uma sobrinha, agora de 1 ano e 3 meses, então eu sempre fiquei muito atenta para esses marcos do desenvolvimento. Então, o que é que a gente espera de cada faixa etária? E onde que a gente pode encontrar esses marcos do desenvolvimento, né? Tem cadernetas de vacinação, que lá no final da página tem os marcos do desenvolvimento. É só colocar no Google também marcos do desenvolvimento infantil, que aí vai te dar uma lista de comportamentos esperados para cada faixa etária. E a gente vai fazendo um checklist. Então, meu filho tem 1 mês. O que é que eu espero dele com 1 mês? Então, vai lá, o que é que ele está fazendo? O que é que ele não está fazendo? Existe uma janela de tempo onde a gente espera que comportamentos aconteçam, né? Então, a criança de 9 a 12 meses, o que é que a gente espera? Que já tenha, né, algumas palavras simples no seu repertório, mamá, dá, papai, não, né? Então, já fala algumas palavrinhas, já brinca de forma exploratória, então pega os brinquedos e repete a ação para ver aquilo caindo, já repete comportamento para ganhar a atenção do adulto, já aponta, já tá engatinhando ou já tá dando os primeiros passos. Então, tem vários comportamentos que a gente já espera ocorrer. Então, se entre 9 e 12 meses esse comportamento não ocorrer, a gente já está falando de uma possibilidade de atraso. E aí, a gente já tem que ficar mais atento. Isso. E tem atraso de habilidades, precisa de avaliação. Precisa buscar profissional. Não existe esperar o tempo da criança. Quando a gente espera o tempo da criança, a gente está roubando esse tempo da criança. Porque a gente poderia... Precioso. Preciosíssimo. Porque a gente já poderia estar ali estimulando, né? Então, no mínimo sinal de atraso, busque orientação profissional, busque ajuda profissional, né? Mesmo que as pessoas invalidem o que você está fazendo, porque culturalmente as mães vivem isso. Ah, você está vendo coisa demais. Tá procurando doença. Você é louca, tá procurando doença, né? Vai. É melhor a gente descartar por ser precavido do que a gente perder tempo de desenvolvimento por a gente não ter tomado uma atitude em relação a isso. Tá? Aí, Ju, nesse caso, entra um elemento bem importante, que eu vou dizer que são os pediatras, né? Sim. Porque eles não estão preparados para nos orientar nesse sentido. Porque o que a gente quer escutar todo mês, que a gente vai lá, enquanto a criança não faz 1 ano, a gente vai todo mês. Sim. Né? Aí ele vai pesar, né? Ele vai medir, vai ver se está dentro do esperado de ganho de peso e crescimento, mas ele tanto invalida quando a gente pergunta, né? E também não aponta, não nos faz as perguntas para que a gente possa ter ali uma pulguinha atrás da orelha, né? Porque no meu caso, ele me dizia, mãe, tá tudo bem. Então, era o que eu queria escutar, então eu saía feliz do consultório. Apesar de que algumas coisas me deixavam um pouco, né, em suspense, mas eu não tinha repertório para isso. Sim. Não tinha repertório, não buscava as devidas informações, né? Então, realmente, eu não agi no tempo que eu precisava agir. Mas, graças a Deus, né, o Gael, apesar de ter começado com atraso, né, entre aspas, ele já começou com 2 anos, né? Mas ele se desenvolveu muito bem. Sim. Né? Mas poderíamos não ter tido essa sorte, né? E poderia ter sido evitado se um profissional tivesse me orientado, né? Pelo contrário, quando eu chegava lá, eu dizia, mas doutor, ele não fala. A gente circula pelo condomínio, as outras crianças estão falando, estão dando tchau, e ele nada, ele não fala uma palavrinha sequer, e ele não atende a chamados, a tchau, nada. Não, mãe, é a clássica, né? Cada criança tem seu tempo, vamos aguardar.
E aí eu fui ficando, né? Até que me incomodou muito quando ele fez 2 anos e eu achava que eu tinha realmente que procurar uma neurologista, e foi o que eu fiz, ainda bem, né? Que me apontou essa possibilidade, sim, né? Real do TEA. Eu confesso que foi um momento terrível para mim, porque eu fiquei sem chão totalmente, porque realmente, assim, também outro profissional que geralmente não tem muito trato, né, é muito técnico, eles têm muito conhecimento, mas no trato humano, Sim. falta muito isso, e eu acredito que você, mãe que tá me escutando, deve ter passado por isso também, ou pode vir a passar, né? Então, assim, eu fiquei sem chão quando eu saí do consultório, que ela foi me fazendo umas perguntas. Mãe, você responde se sim ou se não, né? Anda na ponta do pé, tem seletividade alimentar, né? E vai fazendo várias perguntas. E ao final ela diz, mãe, seu filho está com suspeita de estar dentro do espectro autista, você vai fazer 3 meses de terapia com a psicóloga infantil, 3 meses de terapeuta ocupacional e 3 meses de fonoaudiólogo. Depois você me traz um relatório e a gente vê, né, do que se trata. Simples, prático, assinou o papel e te entrega, né? E você fica assim, e agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Né? A quem recorrer, né? Então, isso, assim, é um drama de falta de acolhimento, de falta de empatia, eu diria, né? De falta de apoio mesmo que a gente vive, né? Os pais realmente vivem, assim, um drama que é delicadíssimo. E, assim, a minha sorte, né? Porque eu acho que a sorte que todo mundo, né? Todo mundo tem seu anjinho que vai ali conduzindo as coisas. O meu anjinho foi a Ju, gente, porque, na verdade, eu cheguei até a Ju através de uma outra mãe, né, a Mari Foz, que também eu tenho gratidão enorme por ela. Ela me apontou os caminhos, já me indicou a Ju, e foi a primeira que eu liguei da lista dela, e foi a pessoa que, né, foi me conduzindo nesse caminho até a gente chegar ao diagnóstico e até, né, a gente chegar no feliz momento da alta, né, Ju, que a gente vai falar mais adiante. Vou voltar aqui, eu me empolgo falando do Gael, então, assim, eu tenho que voltar pro meu lugar, porque eu vou falando dele. Posso fazer um adendo rapidinho, Ale, claro, sobre essa questão da assistência primária, né? Geralmente, né, as crianças, elas são acompanhadas periodicamente pelo pediatra, né? É obrigatório, nesse primeiro ano de vida, tem que estar indo com frequência. E aí, quando a gente encontra um profissional que está sensível a esses atrasos, essas características, tudo facilita, né? Porque já liga um sinal de alerta, já orienta que tipo de estimulação fazer. Hoje a gente tem fácil acesso à informação, então no YouTube tem várias mães ensinando como estimular o bebê, né? Vários livros falando o que é que você tem que fazer nesse primeiro 1000 dias, né? Então, tudo isso facilita o desenvolvimento dessa criança. Então, hoje a gente tem algumas escalas que podem ser aplicadas por pediatras para fazer esse rastreio de um possível atraso do neurodesenvolvimento. Né? Então, a mãe chega com suspeita, né, ou com atrasos, dizendo características que a criança está apresentando. Opa, deixa eu ver lá, né, o que é que pode ser, como que eu tenho que orientar, naturalizar esses déficits não vai ajudar, né? Pelo contrário, né? Vai trazer muito mais prejuízos. Então, quando a gente está sensível ao processo de desenvolvimento infantil, os marcos de desenvolvimento, a gente consegue orientar com mais clareza, a gente consegue mostrar caminhos, né? E a gente precisa se colocar no lugar do outro. Saber que talvez isso que eu estou dizendo, por mais que na minha prática, na minha atuação seja tão natural, porque eu faço isso o dia inteiro, todos os dias, né? Eu estou dando um diagnóstico desconhecido para outra pessoa, né? A maioria das famílias que recebem diagnóstico nem sabe direito o que é o autismo, né? E, infelizmente, a gente tem muito estereótipo. Então, quando a gente vai pensar em autismo, a gente já pensa em uma criança, né, que não fala, que se autolesiona. Então, tem diversos estereótipos que estão envolvidos no diagnóstico do TEA, que traz mais ansiedade, mais insegurança, mais medo. Então, quando a gente consegue acolher, quando a gente consegue ouvir, quando a gente consegue direcionar, a gente tranquiliza essa família que, olha,
a vida no diagnóstico, né? A prognóstico no diagnóstico. Isso. Então, a gente precisa começar a ter também essa possibilidade dentro do TEA. E eu acho que cabe a nós profissionais também nos adaptarmos, porque recentemente eu recebi uma família no consultório e a minha primeira atitude com aquela família foi: eu preciso ouvir. Eu só preciso ouvir, porque é o que essa mãe tá precisando. Ser ouvida, ser acolhida, né? Perceber que alguém entende o que ela tá falando, né? Então, o meu comportamento se altera a partir do comportamento das outras pessoas. Então, essa sensibilidade, esse acolhimento, a gente não pode perder. A gente precisa ser humano, né? Porque a gente tá lidando com pessoas. Por mais que seja o que eu vivo diariamente na minha prática, eu não posso naturalizar. E aí, Ju, voltando a essa questão dos profissionais, aí eu te perguntaria, assim, se um profissional que acompanha mensalmente não faz esse alerta, né? Mas que a mãe tá ali com aquelas dúvidas, né? Com aqueles incômodos. Qual seria o profissional que ela poderia procurar para realmente fazer a condução correta? Perfeito, Ale. A primeira coisa que essa família pode procurar é um neuropediatra, para falar sobre esses sinais que eles estão percebendo. Pode procurar um psicólogo infantil, uma psicóloga infantil para fazer uma avaliação dos marcos de desenvolvimento. Pode procurar uma fonoaudióloga, uma terapeuta ocupacional. Então, esses profissionais que estão nesse processo envolvido em atrasos do neurodesenvolvimento, vão auxiliar nessa avaliação e realmente mostrar o caminho que essa família ela pode percorrer. Então, a gente tem essa conjuntura, né, de profissionais que as famílias podem procurar. Que bom, gente, isso é bom anotar, porque assim, nós mães muitas vezes somos tidas, né, como neuróticas, né, que a gente está procurando problema, que a gente está ali caçando coisa que onde não existe. Então assim, se você está com alguma dúvida real, mesmo que o pediatra disse que esteja tudo bem, aguarde o tempo da criança, não faça isso. Se você está com dúvida, procure um desses profissionais que a Ju falou, porque aí eles sim vão ter ferramentas, né? Uma sensibilidade ali para lidar, né, Ju, com todas as habilidades daquela criança ou as não habilidades, sim, né? Para poder entender a sutileza ali e apontar caminhos, né? Eu acho que isso é muito, muito importante. Eu vivi tudo isso e asseguro, quando você encontra um profissional que aponta a direção, que mostra que existem caminhos, que você consegue ter vida, como você falou, após o diagnóstico, é assim, libertador, né? E aí falando, Ju, desse detalhe que você comentou sobre o aumento nos diagnósticos, a gente também tem visto agora também os pais se reconhecendo, né, nos comportamentos dos filhos, e a partir do diagnóstico do filho, o pai acaba investigando e descobrindo que também está dentro do espectro ou que tem algum outro transtorno, né? Isso está sendo muito comum. A gente viveu muito esse processo culturalmente de naturalização desses atrasos, né? Então, na época da minha avó, eu lembro que ela botava um pinto na boca da criança se ela tivesse com atraso de fala. Ah, não, você coloca um pinto na boca que fala. Dá água de concha. Da água de chocalho, várias coisas. Receitas mágicas as vós tinham, né? É verdade. Então, a gente já percebia atrasos acontecendo nesse histórico de evolução de vida, né? Só que a gente não tinha conhecimento a respeito. Tinha sempre alguém assim que dizia assim, fulano, primo de não sei quem, demorou 4 anos para falar, né? Tudo bem, já vai falar. Mas aí se você lembra disso, é porque isso foi uma aberração. Exatamente. Foi diferente, né? Diferente, não era normal, né? Trouxe uma estranheza. Opa, não é comum que uma criança de 4 anos ainda esteja, né, sem falar, né? A não ser que a gente já tenha um diagnóstico, já entenda um pouco o nível de comprometimento dessa criança, mas sem diagnóstico é um sinal de alerta gigantesco. Sim. É tanto que os primeiros profissionais que as famílias buscam é a fono, porque a fala é o que está mais em evidência, né? Isso. Então, chama muito a atenção quando a criança ela não atingir os marcos de linguagem. E aí, busca a fono, que a fono faz os encaminhamentos, dá um direcionamento e dá esse suporte inicial.
Então, a gente já percebia sinais de autismo. O autismo, ele passou por uma evolução histórica, né? Então, antigamente, o autismo, ele era tido como uma esquizofrenia infantil, uma psicose infantil. Então, ele foi evoluindo em nomenclatura, em características, em critérios de diagnóstico, até a gente chegar ao que a gente tem hoje, né? Que é o critério atual, baseado no DSM e no CID. Então, quando os pais eles chegam no processo de diagnóstico dos filhos, eles começam a perceber, né, a partir do levantamento da história de vida. Nossa, mas eu tive isso. Eu tive atraso de fala, eu não gostava muito de certas texturas de comida, né? Eu tinha uma dificuldade de socialização, eu não tinha muito amigos, né? Eu tinha hiperfoco em determinados estímulos. Então, a gente começa a perceber essa dificuldade. Porém, apesar dessas barreiras, essa pessoa conseguiu encontrar formas de desenvolver habilidades e ter uma vida dentro do esperado, porém com limitações, né? Sim, funcional, né? Funcional. Muitas pessoas também acabam sendo subdiagnosticadas, então transtorno de humor, ansiedade, depressão, né? Os transtornos de humor acabam que mascarando também o diagnóstico de autismo em adultos. Mulheres, elas são mais subdiagnosticadas, então, às vezes é um diagnóstico de autismo, mas foi diagnosticada como ansiedade, né? Por exemplo, depressão, porque as mulheres tendem a ter mais transtornos de humor. Então, ainda tem essa questão do subdiagnóstico, tem a questão de esperar essas características acentuadas do diagnóstico atual reduzirem, né, se minimizarem para começar uma investigação do histórico de vida para chegar a um possível diagnóstico de autismo. Então, hoje a gente tem assistido muito esses diagnósticos mais tardio, a partir do diagnóstico dos filhos, porque eles começam a se encaixar nas características, nos critérios de diagnóstico do autismo. E aí a gente começa a ver um sentido por ser um transtorno também de base genética, né? Pode ser herdado ou pode ser genético, no sentido de alterações nesse desenvolvimento que levou a criança a ser autista, né? A nascer com autismo. Sim. O autismo, ele não vai ser desenvolvido ao longo da vida, né? Ele sempre vai existir. Então, as características, elas estão ali presentes. A gente precisa, né, fazer uma avaliação, observar para chegar ao diagnóstico. E também elas estão desde a primeira infância, né? Sim. Elas não surgem depois. Mas tem aquela questão do tardio. Do regressivo. Tem crianças que elas atingem marcos do desenvolvimento, depois elas perdem essa habilidade, né? Só que mesmo tendo o autismo regressivo, a gente já observa sinais de autismo nesses marcos de desenvolvimento, porque ela não vai atingir todos os marcos, né? Vai ter sinalizadores presentes ali que podem já nos deixar em alerta para esse possível diagnóstico. Então, mesmo esses que são regressivos, né? Que surgem depois, antes já existe algum sinal. Não é simplesmente... De repente, eu conheço, tem um caso de um menininho com 2 anos que estava com um desenvolvimento assim, intelectual acima do normal, a família super empolgada, ele era super sociável, e aí adoeceu, né, teve uma virose, e a partir dessa virose, que eu acho que foi o disparador, né, começou a ter uma regressão de comportamento, né, e pelo menos é o relato que a mãe, né, traz. Mas aí eu te falo, nesse contexto, muito provavelmente a mãe não identificou, né, os sinais, né, mas eles estavam lá. Estavam lá, né, até de superdotação, por exemplo, né. Sim. Crianças com QI maior do que o esperado para a faixa etária deles. É um sinalizador também, né. Só um ponto, né, a gente não tem nenhuma evidência de que o autismo, ele acontece por outros fatores, né. Então, nesse caso dessa criança, a virose foi uma causalidade mesmo que veio a acontecer junto com os atrasos que a criança começou a apresentar, mas isso não tem relação com o autismo. Mas esses sinais, eles estão presentes, basta a gente olhar. Só que a gente estuda pouco sobre desenvolvimento infantil, né? Quando as mães pensam em gestar, a gente pensa em futuro,
né? Como vai ser o futuro dessa criança, o que é que vai ser quando crescer, que escola vai estudar, né? Que nome eu vou colocar, qual vai ser o tema do quarto, então onde que eu vou ter o meu bebê, que tipo de parto eu vou escolher, eu vou ter uma doula, enfim. E vem todo esse bombardeio, né? Junto com a maternidade. A gente não pensa, né? E se eu tiver um filho com deficiência? Essa não é uma projeção que a gente faz, não. E a gente precisa começar a entender sobre essa possibilidade, né? Eu não sou mãe, mas sempre que eu penso em gestar, eu penso nessa possibilidade. Eu tenho que estar preparada para ter um filho com deficiência. Então, como eu posso me preparar, né? Preparada a gente nunca vai estar, né? Mas eu preciso entender sobre desenvolvimento infantil, eu preciso entender sobre esses marcos de desenvolvimento, sobre esses sinalizadores, sobre estimulação precoce, né? Então, a gente começa a criar uma rede de conhecimento que suporte essas observações. Se eu perguntar para as pessoas, você já viu um bebê autista? A maioria das pessoas vão falar que não, né? Tem uma mãe, né, que é a Meu Bebê e o Autismo, se eu não estou enganada. Ela tem uma criança com autismo e agora teve o bebezinho dela, que também tem sinalizadores de predisposição para o autismo, né, para o diagnóstico do autismo. Então, ela tem compartilhado essa rotina dela e fica evidente, né, essas características, esses sinais do autismo. Então, a gente precisa se empoderar de conhecimento. Quanto mais a gente entender sobre desenvolvimento infantil, mais atentas estaremos a possíveis sinais de deficiência, de atraso, e mais cedo a gente começa também a nossa busca por intervenção. A intervenção, ela não é para retirar diagnóstico. Não existe isso, né? A intervenção, ela vem para dar possibilidade, né, para essa criança de se desenvolver, para criar novos repertórios, ensinar competências, habilidades, trazer autonomia, qualidade de vida, possibilidade de futuro. Esse é o nosso objetivo com a intervenção, melhorar a vida das pessoas. É verdade, é muito importante, realmente. E quando as mães, né, as mulheres estão se preparando, é por isso que é tão importante esse preparo para a gestação, né, esse planejamento familiar. Porque se você não se prepara, ou se você fica ali pensando o tempo todo somente no enxoval, que é importante, né? É importante você ter essa vinculação também, sonhar, ter essas idealizações. Mas é como você falou, é muito importante a gente se preparar para o que a gente não costuma, né, falar, né? Que é justamente ter uma criança com deficiência, a possibilidade de repente, a criança não nascer viva, né? E, assim, uma gestação, ela é uma caixinha de surpresa, né? E, assim, nós, profissionais da parentalidade, a gente tenta trabalhar isso nas gestantes para se preparar para o que vier, para o possível, né? Porque não adianta você idealizar um parto, né? Eu quero um parto normal, eu quero na banheira, eu quero em casa, aquela coisa toda linda. E aí você se vetar a possibilidade de uma cesárea que seja necessária, que poderia salvar a sua vida e a do seu filho, né? Então, assim, são questões de se abrir para a realidade, abraçar o que é, né? E o que poderia ser, né? Porque a gente se prepara realmente. E conhecimento é o que nos ajuda, de fato, a vivenciar melhor todas essas questões, né? Ju, o nosso papo tá muito, muito, muito bom. Tem muita coisa ainda que eu quero te perguntar, mas o nosso tempo tá esgotado. Que pena. Né? Mas eu não queria que você fosse embora, eu queria te convidar para continuar aqui. Combinado, né? Prazer. Você topa? Claro. Então, gente, a gente vai fazer aqui, encerrar, né, por hoje, mas a gente vai fazer uma continuidade desse episódio com a Jussiara. Temos mais questões a tratar sobre esse assunto, que é muito amplo, né, Ju? Sim. Tem muita coisa pra gente falar. Então, fica aí, tá? Que a gente vai ter na próxima semana a sequência desse episódio, e eu espero que você esteja gostando bastante e já vá compartilhando esse material e avisando que vai ter mais, tá bom? Até a próxima semana!